Olá, companheirada, conforme o combinado, estamos aqui para realizar mais uma transmissão ao vivo. Já está aparecendo o companheiro lá no ar, tá vendo, Furtado? Isso é legal aí. Encontro marcado e firmado já estão aparecendo. Legal, bacana. Mais aparecendo. Estamos juntos aí. Olha só, então, nós vamos realizar hoje a nossa transmissão correspondente ao programa 298, que abrange o intervalo de 4 a 10 de maio de 2018. E esse é o nosso 19º programa do ano. E o nosso programa, conforme combinado, nós já antecipamos como nós vamos nortear o nosso programa. Então, nós vamos fazer o seguinte: a origem e o uso da expressão sindicalismo amarelo ou pelego e o sindicalismo revolucionário. Esse é um ponto. O segundo ponto são aqueles nossos homenageados inesquecíveis da semana que proporcionaram grandes impactos na cultura tanto brasileira quanto internacional. O outro ponto nosso de pauta são os fatos históricos relevantes que jamais poderão ficar esquecidos da nossa memória. Um outro ponto fundamental é sobre a saúde do trabalhador. Nós vamos comentar sobre a prevenção e o combate à hipertensão arterial. Um outro ponto é a pauta política e história, aonde apresentaremos resumidamente o encontro do Temer com o parente e o decreto número 9.355, de 25 de abril de 2018, que ele vai ficar na íntegra num blog que está vinculado ao site professorivanluiz.com.br. Você vai acessar o site professorivanluiz.com.br, vai naquela aba que trata dos programas transmitidos ao vivo pelo Facebook e ali vai ficar o vídeo. Embaixo tem um linkzinho, né, onde você clica e você vai ter o programa na íntegra, com os textos, com os links, com tudo à disposição. E também vamos comentar sobre quem vendeu mais áreas de petróleo e gás. Foi a FHC? Foi o Lula? Foi a Dilma? Ou foi o Temer? Destaque na área cultural. Vamos fazer um comentáriozinho rápido, porque foram 26 anos de brilhante sucesso do nosso querido Noel Rosa. E no final do programa, lá vai ficar disponível a relação dos aniversariantes desse período, de 4 a 10 de maio. Para as suas considerações iniciais, nosso diretor Antônio Furtado. Boa tarde às pessoas que nos dão o prazer da sua audiência, não só essas pessoas, mas em particular, inclusive, o companheiro Daniel, que está sempre nos cobrando, né? E também o nosso companheiro Bernardo. Além de tudo isso que o companheiro Ivan falou, nós também tivemos uma semana muito movimentada no que diz respeito aos trabalhadores, naquele sentido da participação desses trabalhadores nas assembleias. E nos chamou bastante atenção foi a postura que eles tiveram, à medida que estavam fazendo questionamentos com referência à proposta das empresas. Isso aí é extremamente gratificante, à medida que a gente percebe o trabalhador tendo uma postura diferenciada, né? A gente sabe aí que o trabalhador está sendo massacrado com essa reforma trabalhista, a gente está vendo nos jornais, escutando nos rádios, o que acontece com isso aí, que tirou direitos históricos dos trabalhadores. Mas, mesmo assim, com toda essa situação aí, nessa massa de 14 milhões de desempregados, os trabalhadores estão tendo sim uma reação, e isso é importante e é extremamente gratificante, à medida que as empresas, elas usavam, né, de medidas totalmente contrárias ao direito dos trabalhadores,
nas propostas que apresentavam para os mencionados acordos coletivos. E a gente vê aí, né, essa postura aí interessante, e vamos, inclusive, durante o nosso programa todo, fazer determinados comentários com referência a essas assembleias, companheiro Ivan. Você tocou no assunto fundamental. Essas assembleias foram da maior relevância. Nós discutimos pontos fundamentais, né? Como, por exemplo, o acordo plurimo, né? Tivemos que discutir. Então, Furtado... E até fazer um comentário com referência ao acordo plurimo, que a gente vê que é uma massificação das empresas, quando as empresas apresentavam propostas para 6 empresas e os trabalhadores eram, de uma certa forma, induzidos a aceitar essa proposta. E o que nós vimos foi o trabalhador quer sim o acordo plurimo, que muito bem o companheiro Ivan sempre faz menção, mas querem na visão do trabalhador, não na visão da empresa. Porque na visão da empresa é tirar direitos, né? É colocar o trabalhador, de uma certa forma, contra a parede, naquele questionamento do seu acordo coletivo, companheiro Ivan. Se é plurimo para a empresa... Pode ser plurimo também na visão do trabalhador. Isso. Então, agradecer aqui lá o nosso querido Juan Bogacian. Nosso querido Juan está aí no ato, prestigiando a gente. Um abraço, Juan. Estou com saudade de você, hein? Apareça. Dando então continuidade aqui ao nosso programa, nós falamos que íamos comentar sobre a origem e o uso da expressão. Se desde o primeiro Congresso Operário Brasileiro, conhecido como COB, né, isso foi em 1906, se desde esse primeiro congresso a divisão do sindicalismo em 2 correntes era mencionada pelos contemporâneos, não havia ainda nessa época, ainda não havia uma designação precisa para a corrente sindical que se opunha à ação direta. Eram diversos os termos pelos quais os partidários do sindicalismo amarelo eram referidos por seus adversários, chamados, por exemplo, de políticos ou mistificadores. Eram acusados de estar a serviço dos patrões ou do Estado, Furtado, e também de promover o enfraquecimento das associações operárias. Isso nós vivemos hoje, quando uma corrente se atrela ao governo, se atrela ao Estado e vota contra a gente. A designação sindicalismo amarelo, de caráter bastante pejorativo, passou a ser empregada apenas no final dos anos 1910 pelos partidários do sindicalismo da ação direta e depois também pelo Partido Comunista Brasileiro para designar seus concorrentes no movimento sindical. A origem do termo foi o sindicalismo jaune francês. Sindicalismo, olha só, você que manja de francês, você tinha que falar isso aqui, tá vendo? Corrente sindical minoritária, estruturada em federação nacional em 1902, financiada pelo patronato, oposta às greves, Furtado, defensora da livre iniciativa, contrária à intervenção estatal, a nacionalista, antissocialista e católica. Então você vê como é que pode existir uma corrente sindical contrária a greves. É assustador isso, né? Portanto, o sindicalismo amarelo tinha notáveis diferenças com seu homônimo francês. Note-se ainda que o substantivo amarelo, também em virtude do exemplo francês, era usado no início do século XX nos movimentos operários brasileiros e português como sinônimo de fura-greves.
sindicalismo amarelo, Furtado. Por isso que era pelego, né? Em fins da década de 1910, a metáfora das cores para designar a oposição entre o sindicalismo revolucionário, obviamente, qual seria a cor, Furtado, do sindicalismo revolucionário? Pelo que a gente percebe, seria vermelho. Né? Vermelha, a cor era vermelha, claro. E o sindicalismo reformista, que era o amarelo. Isso aí era de uso corrente em determinados órgãos da imprensa operária partidária da ação direta, como no jornal Espartacus, do Rio de Janeiro, de 1919. Nos documentos do Partido Comunista Brasileiro, PCB, da década de 20, a expressão sindicalismo amarelo seria inteiramente incorporada ao vocabulário. E no jornal A Nação, que se tornou porta-voz do Partido Comunista Brasileiro em 1927, frequentemente era associada à Segunda Internacional, ainda que na prática nunca tenha havido uma relação próxima entre os grupos políticos da Primeira República e a Organização Internacional dos Partidos Socialistas. Encerramos aqui, então, a origem e o uso da expressão sindicalismo amarelo, o pelego e o revolucionário. Na próxima semana, portanto, nós vamos conversar sobre as concepções e correntes sindicais no Brasil. Esgotamos, então, aqui com relação à origem. Deixa eu me posicionar aqui, tá bom? O nosso próximo quadro agora, Furtado, são aqueles nossos homenageados inesquecíveis da semana que proporcionaram grandes impactos na nossa cultura brasileira. Por exemplo, Furtado, eu falei que era Nascimento. Aí você me corrigiu, Ivan, você falou que era Nascimento, e não é Nascimento. Aonde foi que eu errei, Furtado, com relação a Noel Rosa? Na realidade, o companheiro cometeu um pequeno equívoco, né? O Noel Rosa, ele nasceu no dia 11 de dezembro de 1910, né? E veio a falecer no dia 4 de maio de 1937. Agora, o que se fala de Noel é super interessante, né? O Noel, durante 26 anos, ele produziu o que muita gente não produziu durante 100 anos aí de vida, né? Tem gente que com 90 anos que não produz nada. Foi uma pessoa extremamente diferenciada para a própria época dele. Tanto é que Noel Rosa, ele é caracterizado por unir o samba do morro e do asfalto, né? Quando ele faz ali quando ele fez várias músicas voltadas para esse tipo de segmento. E ele é uma referência. E a gente às vezes fica até pensando, né? Poxa vida, eu tenho uma concepção de que Deus, ele existe à medida que ele produziu um Garrincha, né, que tinha uma série de problemas, e produziu um Noel Rosa do que ele fez. Poxa vida, então, há de se entender, mesmo as pessoas que não possam vir acreditar em Deus, que é uma referência à natureza perfeita. Deus é um artista, então? Deus é um artista, não existe outra coisa que possa dizer que não, né? Nós estamos falando do Noel de Medeiros Rosa, né? E dizer o seguinte, que modéstia à parte é da minha área, né? Da tua área, tá certo. Praça da Bandeira, Vila Isabel, né? Noel Rosa foi um sambista, cantor, compositor, bandolinista, Furtado, violinista também, né? E um dos maiores e mais importantes artistas da nossa música aqui no Brasil. E hoje podemos falar da música internacional, porque ele está gravado aí pelo mundo todo. Não é verdade isso? E ele nasceu foi em 1910, Furtado. 1910. E morreu em 1937. 26 anos. 4 de maio de 1937. Brincadeira não, né? E ele tem alguns álbuns, por exemplo, A Melhor do Planeta. Aí, Que Se Dane, grandes sucessos e mais ainda, filmes também, como por exemplo, Coisas Nossas. Aí, gênero dele, samba e marchinha de carnaval, olha só.
músicas dele que marcou toda, não vou falar uma geração não, marcou gerações, vem marcando gerações, né? Por exemplo, com que roupa? Né? A dúvida dele. Pô, tô lá trancado, choveu, não sei o que, tá. Com qual roupa que eu vou? Com que roupa, né? E a outra, Furtado? Do seu garçom passou pago. Conversa de botequim, Furtado, tá vendo? Último desejo. Você vive cantando aqui o último desejo. Furtado, dá uma palhinha do último desejo. Como é que é o último desejo? Aí o pessoal pode até desligar. Aí, é mesmo? Então tá certo, tá certo. Então ele nasceu onde, Furtado? Nasceu no bairro de Vila Isabel. Vila Isabel. E tornando-se mais tarde conhecido como o poeta da vila. Olha só, esse material na íntegra vai estar também disponível lá no nosso professorivanluiz.com.br e um linkzinho lá embaixo que vai jogar para o blog que tem todo esse material disponível. Uma parte aqui, né, companheiro, é interessante, né, quando as pessoas falam assim, Vila Isabel, e as outras pessoas completam a frase, a terra de Noel. A terra de como é Noel. que caracterizou, né, Impressionante. uma pessoa. Ele com o Martinho deve ter uma briga danada, não? Ah, tá certo, mas no final dá tudo certo. Então, vai nossas felicitações, né? Isso. Agora, companheiro Ivan, até baseado nessa leitura que você fez, e a gente gostaria de fazer um comentário aqui, até em função da realidade que hoje, né, mediante essa maldita reforma trabalhista, a gente vê que os trabalhadores estão totalmente abandonados. Mas é preciso que o trabalhador também entenda, né, que o grande defensor dele, podemos ter alguma divergência, e essa divergência é natural e é necessário que haja cobrança com referência a isso aí, que é o sindicato. O sindicato hoje é uma realidade e você, inclusive, onde nós participamos aí, de atos aí, você tem uma expressão que se não sindicalizar, morre, não é isso, né? Sem sindicalização não há salvação. Exatamente. Então, é preciso que as pessoas entendam, mesmo tendo divergências, que o sindicato é a representatividade, é a casa do trabalhador. E me chamou bastante atenção numa assembleia que nós fizemos, né, naquela oportunidade, não vamos citar o nome da empresa, evidentemente, nós havíamos comentado que nós temos uma certa aversão, principalmente eu, né, se for o caso específico, aversão à participação, nossa participação do sindicato nas empresas. E naquela oportunidade nós falávamos, né, que a necessidade que existe da sindicalização do trabalhador, né, que o sindicato representa o trabalhador e é a casa do trabalhador, e o companheiro ali, não sei se ele não entendeu, né, realmente ele não entendeu, ou se ele estava levando aquilo como uma brincadeira, realmente eu não entendi, mas isso também não vem ao caso, e naquele momento ele disse que a casa dele é casa própria, não o sindicato, e é lamentável, mas a gente fez a ponderação, e a gente acredita que, entendo a sua casa como um baluarte, como é o Sindipetro Rio de Janeiro, né, que a gente vê participativo, evidentemente que a gente sempre coloca aqui, temos divergência sim, mas é a divergência salutar à medida que se avança nos questionamentos das lutas em torno do trabalhador. E nós também não podemos esquecer que no dia 5, nós nos despedimos há um ano do grande Almir Neto. Também mandamos o nosso grande abraço pelos 72 anos da Beth Carvalho, 72 anos de sucesso com música. Ela não é internacional, né? A Beth Carvalho, ela é interplanetária. Se lembra daquele fato, né? O fato da música que foi tocada lá no Espaço Sideral. Também Dalva de Oliveira, todo mundo dia 5. Dalva de Oliveira faria 101 anos, né? E também o Raul de Barros, o dia 5 de maio é um dia abençoado, né? Com essas estrelas todas que nasceram. E por falar em estrela, quando eu falei que o Noel Rosa nasceu no dia 4 de maio, ele realmente nasceu no dia 4 de maio, eu queria falar isso para você, Furtado. Só que ele nasceu lá no céu.
Entendeu? Ele nasceu lá num outro plano. Tá Inclusive, certo? tem existe uma música que fala sobre isso aí. Então, bacana. No dia 6, mandamos um grande abraço pelos 60 anos da Fátima Guedes. Fátima Guedes, dia 6, tá vendo? Dia 7, Adelino Moreira, rapaz. 16 anos, Furtado, sem Adelino Moreira. A volta do Boêmio. A volta do Boêmio. E também Oreste Barbosa, que faz 125 anos. Chão de estrela. Brincadeira? 125 anos. E tem muito mais por lá. Billy Branco, Velho Rodrigues, Ney Lopes, no Catulo da Paixão Cearense, dia 10, hoje, dia 10, Catulo da Paixão Cearense, 72 anos, tá vendo? E depois vem o nosso quadro, que são aqueles fatos históricos, que não pode ficar esquecido. Essa nossa assembleia que nós fizemos também vai entrar no nosso quadro de fatos históricos. Com certeza. Pela repercussão dela, pelo trabalho que nós tivemos. Então, no dia 10 de maio, nos fatos históricos, vamos direto para o dia 10 de maio. Lá em Imperatriz, no Maranhão, Padre Josino Tavares, coordenador da CPT, lutador contra os latifundiários no movimento Babaçu Livre, movimento que teve uma repercussão fantástica. Ele foi assassinado, Furtado, a mando dos fazendeiros. Sua última frase, sabe qual foi a última frase dele? Morro por uma justa causa. Em homenagem, então, a ele, Zé Vicente compôs a música Renascerá. Renascerá, renascerá o teu sonho, Josimo. Então, Furtado, para não ficar no esquecimento, vou fazer uma chamada aqui. Padre Josimo Tavares. Presente. Então, vamos fechar esse quadro aqui agora, porque agora, precisamos comentar da Assembleia. Também eu gostaria de fazer aqui, que me chamou bastante atenção, que no dia 5 de 1919, durante uma passeata contra o trabalho noturno, na tecelagem Ipiratininga, né, em São Paulo, São Bernardo, né, a polícia mata um jovem grevista chamado Constantino Castellani. Da mesma forma, Constantino Castellani. Castellani me lembra do companheiro nosso, Sérgio Castellani. Verdade? Então, agora, um grande abraço para o Sérgio Castellani. Então, Furtado, no dia 7, vou ter que fazer esse comentário também. Em 1947, no Brasil, dentro do quadro da Guerra Fria, imposta ao mundo pelos Estados Unidos, o governo caça o Partido Comunista Brasileiro e a CGTB, criada em junho de 1946. Também intervém a mando dos Estados Unidos em 147 sindicatos e também fecha os 8 jornais diários do Partido Comunista Brasileiro. Nessa mesma data, em 1978, Furtado, nas manifestações entre 78 e 90, o slogan "O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo". Olha só, isso nós estamos falando lá de 78 até 90. Já está se fazendo um trabalho contra um dos donos do nosso país, né? É um claro sinal de repulsa à TV mais governista do Brasil. Então, Furtado, nós estamos aí com algumas sínteses do que nós prometemos. Furtado, olha só, nós temos aqui uma matéria que vem a ser o seguinte: quem vendeu mais área de petróleo? Quem vendeu mais área de petróleo? Responde para mim aí, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Foi FHC? Foi Lula? Foi Dilma? Ou o grande vampiro atual? Quem foi que vendeu mais área, né? O Brasil já ofertou nada mais, nada menos, até essa matéria aqui, 4.604 blocos exploratórios nos 15 leilões de petróleo e gás realizados até o fim do ano passado. Furtado, o ex-presidente Lula tem 5 leilões realizados, mais as áreas da seção onerosa, contratadas diretamente com a Petrobras
com a Petrobras. Nos seus governos, então, é o ex-presidente que mais adicionou área exploratória no país, que ao todo representa 237 mil quilômetros quadrados de área afetada. Foi no governo Lula ainda também que os leilões foram paralisados por conta da descoberta do pré-sal, anunciado em 2007, poucos dias antes da nona rodada de licitações, que acabou mantida, mas com a retirada de 41 blocos nas bacias de Campos e Santos. Nos últimos 2 anos do governo Lula, que terminou em 2010, não foram realizados leilões de blocos exploratórios no país. Depois, então, nós vemos que essa matéria ela é complicada, né? Bastante complicada. Porque no governo Fernando Henrique, por exemplo, ele realizou 4 leilões de área exploratória. Não deu tempo, né, de entregar o restante. Ele teve menos tempo para fazer leilão, pois teve que trabalhar no Congresso Nacional a mudança para a abertura. Ele quebrou o monopólio que era da Petrobras, né? Ele conseguiu quebrar o monopólio, entregando a nossa atividade para as empresas privadas. E a promessa que vinha, Furtado, que seriam milhões de empregos gerados, como sempre, né? E você acha que teve milhões de empregos gerados, Furtado? Olha só, companheiro, até baseado nesse assunto que você está tocando, a gente escutou aí de pessoas, né, pessoas que diziam que fazendo a reforma trabalhista iam surgir milhões e milhões de empregos, e o que a gente viu na realidade não foi esse fato. O que nós vimos foi uma massificação, né, uma massificação de desempregados que estamos aí. Essa realidade que se fala em torno de 14 milhões, há de se entender que foram pessoas que perderam o emprego de carteira assinada, fora as pessoas que estão querendo entrar no mercado e não têm menor condições. Então, quando eles falavam aí que a reforma trabalhista ia trazer esse benefício para o trabalhador, em momento algum trouxe. É da mesma forma como eles dizem que a reforma previdenciária vai trazer benefício para o trabalhador, vai trazer com que a sua própria sociedade usufrua, né, de determinadas situações melhores do que de hoje, que na realidade a gente sabe que isso é um verdadeiro engordo, companheiro. Falácia, eles vivem de falácias. É igual ao sistema capitalista. O sistema capitalista, ele vive, ele sobrevive, ele aumenta a sua lucratividade exatamente criando problemas, criando guerras, criando crises. Porque em cima disso aí as pessoas vão enganadas pela mídia. Não, crise tem origem no grego, que vem a ser oportunidade. Sim, é a oportunidade do sistema ficar mais rico. É para isso. Porque com 14 milhões de desempregados, com a geração de subempregos, com o emprego escravo aparecendo de novo, isso é brincadeira de mau gosto, né? O governo Dilma, então, ele retomou a realização de leilões de concessão em 2013, com a 11ª rodada, depois de 4 anos sem leilões. Fez também o primeiro leilão do pré-sal, com a oferta da área de Libra. Se lembra? Que aí até a quarta falta pela aí de plantão para combater meia dúzia de sindicalistas. Olha, eu tenho uma triste recordação disso aí, né? Exatamente. Quando botaram, e o que chama bastante a atenção da gente, que era um governo, segundo aí as informações, era um governo do povo, voltado para o povo, e que naquela oportunidade botou Exército, Marinha e Aeronáutica, né? Aí tu vai para o governo Temer. Ele começou prometendo o fim da Operação Única do Pré-Sal. E isso aqui eu tive participação direta em Brasília. Fomos muitas vezes a Brasília lutar para que esse vampiro não tirasse a Petrobras como operadora única do pré-sal. E comprando os parlamentares, isso já está confirmado aí na mídia, dando 6 milhões para cada um, eles conseguiram tirar a Petrobras como operadora única do pré-sal. E numa assembleia que nós fizemos na Shell, você lembra disso?
quando nós estávamos comentando sobre a competência da Petrobras, um cidadão lá, um trabalhador, levantou a questão do pré-sal. E nós alertamos a ele, ó, a tua empresa, a Shell, esteve na área do pré-sal, dizem que botou lá 250 milhões de dólares e não achou nada. A Shell não achou nada no pré-sal. A Petrobras vai lá e está aí o pré-sal. Aí vem esse ilegítimo governo e entrega, tira a Petrobras, que é uma operadora única do pré-sal. O governo Lula lutou muito para que o regime de partilha nosso, que foi o máximo que ele conseguiu, onde a Petrobras teria 30% lá. Aí tu pega o regime de partilha, por exemplo, da Noruega. A Noruega primeiro estatizou, quando ela fez o modelo de partilha, ficou com 70% para os noruegueses e deu 30% para as empresas privadas fazerem festa. Nós aqui ficamos com 30% e demos 70% para as empresas fazerem festa. E ainda assim, esse cidadão que está aí, imposto, com certeza, imposto pela indústria armamentista, só pode ser isso, para poder fazer guerra e gerar desemprego, ele tira até isso. E eu estive também na Agência Nacional do Petróleo, quando se estava discutindo sobre o conteúdo nacional, o conteúdo local, para tirar, acabar de vez também com isso, e voltar a produzir em Singapura, onde eles quisessem. Isso é uma vergonha para nós brasileiros. Ele então já começou assim, né? Começou já garantindo que ia entregar tudo. E aí, o seu primeiro ministro das relações exteriores dele, do governo dele, né? O grande entreguista também, José Serra, acabou sendo o primeiro ministro das relações exteriores. Por quê? Segundo o Wikileaks, né? Ele se comprometeu com algumas empresas estrangeiras, que ele ganhando lá a eleição para presidente, ele iria facilitar a entrega das nossas riquezas. Quer dizer, quando a gente fala dos momentos, dos fatos históricos, isso já entrou para a história com uma grande traição ao povo brasileiro. E nós garantimos e continuamos lutando. O petróleo, o refino, tem que ser nosso. E nossa bandeira é do poço ao posto. Para que isso aconteça, companheirada, é fundamental que todos os petroleiros se sindicalizem, portanto. Tem que sindicalizar, senão realmente a coisa vai ficar muito esquisita. E está na íntegra essa matéria também, lá no nosso... Eu já vou correr, deputado, porque realmente esse decreto que nós vamos conversar vai ser impossível hoje nós conversarmos, porque a prioridade nossa será realmente agora bater um papo sobre as nossas assembleias, Furtado. Nós fizemos a assembleia em quais empresas, Furtado? Nós fizemos a assembleia na Statoil, na Queiroz Galvão, Sanangol, Total, BP e a Anadarko. A gente até da Anadarko foi um fato super interessante, porque nós chegamos lá, quase tivemos um probleminha de locomoção, mas os trabalhadores ali, né, questionaram, e foi uma assembleia, de uma certa forma, até diferenciada, porque o número lá, a gente não vai dizer qual é o número dos trabalhadores, sentaram, inclusive, com o próprio RH, questionando, né? Isso aí interessante. Foi interessante. Mas fraterno. Mas lógico, porque a gente entende o seguinte, podemos ter determinado posicionamento de agressividade, mas dentro da respeitabilidade e da responsabilidade. Não vamos sentar à mesa com o coração armado, porque isso não tem sentido nenhum, até porque você está discutindo um programa de trabalho e é uma questão de acordo coletivo. E nessas assembleias que nós tivemos, elas se caracterizaram pela postura desses companheiros, né, que são trabalhadores, não são colaboradores. Não existe colaborador, existe trabalhadores nas empresas. E é bom citar isso aí. Então, esses trabalhadores questionaram, né, apresentaram propostas, inclusive
já provavelmente amanhã estaremos aí com as seis propostas das empresas para que a gente faça uma assembleia com esses representantes que eles tiraram naquele momento ali, e dali tirarmos sim o indicativo, que tipo de postura nós vamos ter para a discussão da pauta de reivindicação dos trabalhadores. E naquilo que nós falávamos no início aqui, no que diz respeito ao que o Ivan sempre comenta, acordo plurimo, né? Plurimo. Isso, é um bom plurimo. Papo. Ele realmente, algumas empresas aceitaram, mas não é o acordo plurimo na visão da empresa, mas sim na visão do trabalhador, e terá uma redação própria, inclusive, e é nisso que nós vamos nos debater para que a gente avance nesse questionamento da pauta de reivindicação do acordo coletivo, e dizer que não há necessidade nenhuma de pressa. Nós não entendemos porque o mês é o mês de maio, né, do acordo coletivo, a data base, mas não há necessidade do trabalhador ter pressa em fazer esse acordo coletivo, porque em assinando o acordo vai ter os seus direitos, todos eles respeitados, baseado naquilo que for determinado nas assembleias e naquilo que for acordado no acordo coletivo. Vamos fazer isso. E nós, Furtado, eu estava esperando que você destacasse, nós tínhamos uma parte da categoria que ficava alijada do processo e já recebia o resultado pronto. O teu reajuste foi de tanto, o teu vale de refeição foi de tanto, que era o pessoal offshore. E nessas assembleias agora, o que foi que nós conseguimos indo fazer as assembleias nas empresas? Fizemos a assembleia com videoconferência. Portanto, o pessoal lá da plataforma, o pessoal participou da assembleia, decidindo, questionando, né, Furtado? Por exemplo, lá na Statoil, nós estávamos numa área que o limite era 80 pessoas. Então nós tínhamos ali sentadinho, bonitinho, confortável, mas ficou mais ou menos mais de 80 as pessoas ficaram em pé. Aí se decidiu o seguinte, foram 26 para a sala 1302 e foram mais 26 para a sala 1303. E ficaram 7 companheiros da plataforma acompanhando também, participando da assembleia. E então nós tivemos aí quase 150 pessoas participando diretamente, sem estar ali presente conosco, ali fisicamente. Aí o Furtado questionou, Ivan, não vai valer o voto desse pessoal que está na plataforma, por que não vai valer? Porque não tinha a lista de presença. Não tinha lista de presença. Aí nós falamos assim, mas a tecnologia, quando ela está a serviço do bem, ela facilita tudo. Pessoal, aí, assina a lista de presença daí e manda por e-mail para nós. Foi na hora, foi simultâneo, foi concomitante. Eles assinaram e mandaram para nós via e-mail, acabou. Então agora, todas as assembleias que nós viermos a realizar, se tiver alguém offshore, esse alguém vai participar, simplesmente pela videoconferência. E aí não vai ter mais aquela história, eu queria isso, eu queria aquilo. Até nós demos a notícia, nós fizemos uma denúncia, né, ao Ministério Público, e nós contamos que o Ministério Público vai acatar essa denúncia para que o nosso trabalhador de offshore tenha a folga de 21 dias. Hoje é 14 por 14. E nós vamos lutar para que eles tenham 14 por 21, isso está devidamente fundamentado. Então foi excelente, né? E a Statoil, por exemplo, saiu de vez dessa questão plurima. Por quê? Nós temos que explicar, Furtado, também as coisas. A gente demora um pouquinho porque tem que ser um pouquinho mínimo de didática. Quando existe o sindicato laboral e o patronal, eles formulam uma convenção coletiva. No caso de só termos o laboral, que é o nosso sindicato, as empresas inteligentemente se reuniram e formaram um acordo plurimo envolvendo várias empresas. Só que isso
Para algumas empresas não era benéfico, para outras pode até ser, mas para algumas não era. Então, nesse acordo coletivo agora, nós fomos consultar os trabalhadores que se queriam manter essa visão plurima. E das 6 empresas, 2 empresas saíram do caráter plurimo e ficaram 4 só. E as que ficaram, aí é que entra o nosso trabalho também. Das empresas que ficaram, eles vão tirar 3 companheiros e companheiras. Para quê? Para formular uma nova proposta que será enviada para o sindicato até amanhã, sexta-feira, das que permaneceram no acordo plurimo. Vão nos entregar até amanhã, né? Nós vamos receber amanhã, vamos sistematizar essas propostas dos trabalhadores e vamos chamar uma reunião com 3 representantes de cada empresa. Por que isso? Para que uma empresa que tenha maior número de empregados não venha e massacre os outros. Vamos chamá-los e vamos tirar uma proposta plurima dos trabalhadores, Furtado, para apresentarmos para as empresas. Esse será o nosso procedimento a partir desse acordo coletivo. Não é, Furtado? Destacamos também a nossa conversa na Anadarko, né? Pode falar o nome porque não tem nenhum problema não. Foi interessante a conversa ali com o RH, com o diretor presente. Também na British Petróleo. Eu não gosto de falar BP só não, porque quando se fala Petrobras, não fala BR, fala Petrobras. Então na British Petróleo, nós também tivemos uma assembleia muito interessante, com diretores presentes, com gerentes presentes, e os trabalhadores não se intimidaram. Foi uma assembleia também fraterna, tranquila, uma assembleia até dura, mas não se perdeu a ternura, né? Então, companheiro, isso vem caracterizando um amadurecimento na nossa categoria. Um detalhe importante que eu não posso deixar de registrar aqui: o Furtado, ele é contra nós irmos até as empresas, né, Furtado? Mas você viu a importância de nós termos ido? Foi da maior relevância nós termos ido até lá, porque os trabalhadores ficaram bem à vontade, né? Junto com diretores, com gerentes, não teve nenhum problema, e nós conseguimos fazer videoconferência, que aqui talvez a gente não consiga fazer isso, e tirarmos essa comissão de representantes, né? Já deram nome na frente de gerente, de diretor, deram nome, quer dizer, sem nenhum problema. Afinal de contas, a democracia tem que ser exercida e exercitada a todo instante, a toda hora, a todo momento, né, Furtado? Com relação... não, desculpa. Vai, você. Até nesse da estatório, e você esqueceu também de falar da Sonangol, né? Que o próprio companheiro nos perguntou se aqueles companheiros que estavam em offshore podiam participar, né? Fizeram todo um esquema lá, montaram o esquema. Esses companheiros também participaram, né? O diferencial nessa discussão do acordo coletivo dessas empresas foi que houve uma participação maciça, né? Maciça, até desses companheiros que vinham aqui, aqueles companheiros vinham aqui, questionavam, inclusive: olha, eu não participo disso porque eu sou offshore, não tenho como a gente participar, existe alguma necessidade nossa, alguns problemas que nós temos e que nós não temos condições de trazer. E agora não. Essa montagem que fez a estatória e a própria Sonangol foi importante, à medida que eles fizeram todo um trabalho, uma logística, e foi atingido como nós queríamos esses trabalhadores, né? Aí, Furtado, você é obrigado a te perguntar, Furtado, está avançando a hora, mas tem algumas coisas que não pode passar em branco. Furtado, na realidade, o que é um sindicato? Companheiro, o sindicato, nós temos toda uma história que é voltada no que diz respeito ao sindicato. Há de se entender, e é uma coisa até que a gente tem o maior prazer, né, o maior orgulho de falar, é que esta casa, que é uma casa que luta pelos interesses dos trabalhadores, foi fundada numa empresa chamada Refinaria de Petróleo de Manguinhos, né? Que em 59 perceberam, por isso que a gente fala, qual a necessidade de haver um sindicato. Perceberam que naquele momento, né, apesar que
houve lá, aconteceram alguns movimentos que, na realidade, desse movimento é que veio a ideia de se formar uma entidade que representasse os trabalhadores, que é o sindicato, que é o atual Sindicato do Rio de Janeiro, né? Quando a gente comenta isso aí, que a gente vê nessa luta desde 59, a participação do sindicato, defendendo os trabalhadores, e é por isso que a gente fala que é necessário, neste momento, é importante a participação dos trabalhadores sendo sindicalizados. Porque o trabalhador, de primeira, ele pensava, não, eu sou sindicalizado porque, por causa do imposto sindical. A gente não quer que o trabalhador seja sindicalizado por imposição. A gente quer que o trabalhador seja sindicalizado por aquela mentalidade de lutar pelos seus direitos, como aconteceu agora, como a gente está vendo aqui nessas empresas, quando houve a participação dos trabalhadores, aconteceram-se mudanças, e mudanças profundas, né, companheiro Ivan? À medida que, como muito bem você fala, começamos com 2, mas no ano que vem mais 2, automaticamente, aí num futuro bem próximo, a gente terá, com certeza, esse acordo plurimo será uma história do passado. Então, é necessário dizer aos trabalhadores que, neste momento, é importante a sua sindicalização para que ele tenha a participação, inclusive na própria direção do sindicato. Fundamental. É fundamental que esses trabalhadores se candidatem, sejam sindicalizados e venham participar desta luta em defesa dos seus direitos e em defesa dos trabalhadores. É verdade. E com relação àquele decreto 9.355, de 25 de abril de 2018, ele estabelece regras de governança, transparência e boa prática de mercado para a cessão de direitos furtados. Não é a tomada de direito nosso, não. Para a cessão de direitos, direito de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos pela Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. E no artigo 31 da Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que eles basearam também, não é? E esse decreto, ele trata da cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Isso aqui, esse decreto estará na íntegra lá também, e esse decreto me tirou o sono, porque é mais uma entrega, né, que nos causa muita preocupação. Furtado, vamos agora então fazer aí as nossas considerações finais, que nós vamos fazer um comentário sobre a volta do Brasil Colônia. O mercado se apossa do Conselho de Administração da Petrobras e a desvirtuação e falta de transparência na função de consultoria são temas que estão no nosso mais recente boletim do Sindipetro RJ. Só que agora já não vai mais dar tempo, porque já está bem avançado o horário, e no próximo programa, então, nós iremos dar continuidade a alguns temas que ficaram pendentes aqui, não é? E eu já me despeço, desejando aí um bom final de semana, apesar dos pesares, apesar dos 14 milhões de desempregados, apesar das dificuldades que o povo brasileiro vem passando, apesar das mentiras que a mídia brasileira, submetida ao capital internacional, vem promovendo, inclusive no item violência. Você liga a televisão, principalmente o canal principal aí, ele reproduz e implementa a violência 24 horas por dia. Tem que mudar de assunto. O povo brasileiro não pode continuar temeroso. Furtado, temeroso lembra quê? Né? Lembra alguém? Então, companheirada, eu me despeço aqui. Esse programa vai estar na íntegra no site professorivanluiz.com.br. Esse vídeo, né, para você assistir a hora que você quiser. E os textos com os devidos links, o decreto, aquela produção de petróleo, que me deu mais
petróleo, nossas áreas e tal. Isso tudo vai estar linkado também a um blog, onde tem todo material que nós pesquisamos vai estar tudo lá. Esses aniversariantes nós pesquisamos direto no site do Ricardo Cravo Albim. É bom também dar essa fonte. Quando vocês quiserem mais cultura musical, visita lá o site do Ricardo Cravo Albim, que é interessante, não é, Furtado? Me despeço, até a próxima quinta-feira, e o Furtado vai dizer que para nós voltarmos na próxima quinta-feira, tem que ter uma autorização especial. E o Furtado gosta muito dessa autorização, por isso que ele faz o encerramento, se assim o desejar. Lógico, evidente que estaremos aqui na próxima quinta-feira, mas antes quero fazer um lembrete que nós estamos entrando em contato com a nossa médica do trabalho e a nossa engenheira também do trabalho, para que nos próximos programas, provavelmente sem ser o próximo, mas o outro, a gente ela tenha a sua participação, que ela vai falar sobre o problema da saúde do trabalhador. É importante isso aí. E nós queremos agradecer aqui e estaremos aqui na próxima quinta-feira, se assim permitir, o grande arquiteto do universo.